Tá aqui mais uma das lives no sábado à tarde, né? E quem está chegando aí já conhece Karine. Esse momento a gente tem dedicado para conversar e temos feito isso a cada sábado. Sandra também está chegando, Arthur Salles, que vai conversar conosco daqui a pouco. Eu vou introduzir por que desse tema e vou conversar um pouco com Arthur Salles, que é cirurgião. Ele atua hoje na Covid no Pedro I, também no trauma. E também vamos falar em seguida com Alexandre. Acho que daqui a pouquinho ele está chegando aqui também. Temos Mariana, Kelly, Ana, que bom, Ângela Targino, que é médica, muito querida amiga, sempre conosco aqui. Alain, que bom. Então temos pessoas aqui chegando e a gente vai falar que estamos num tempo de humanização, né? E temos tido esse momento para conversar. Cada semana a gente escolhe um tema. E por que nós estamos, especialmente, eu não sou médica, e por que convidar dois médicos para a gente conversar, especialmente hoje, e depois a gente pode falar com outras categorias da saúde, mas especialmente porque esses dois convidados, um cirurgião, um pneumologista, mas que estão atuando nesse desafio. Primeiro, porque nós temos visto, né, que o profissional da saúde ele está vivendo um momento atípico, inusual pela pandemia da Covid. Nós temos visto um desafio, por exemplo, lidar com uma doença nova que alterou muito a rotina de trabalho, a rotina de vida, até a própria rotina da família, do profissional de saúde, de diversas categorias. Temos observado também que até lidar com a morte não é fácil para nenhum profissional da saúde. E nós temos aqui, eu tenho estudado várias pesquisas em países que estão enfrentando a Covid, como Espanha, tem uma pesquisa aqui em Milão, que a gente vai discutir aqui, que estudaram os impactos no profissional da saúde. O que a gente tem observado? Até o próprio afastamento da família, até numa situação de morte. O médico, por exemplo, que está muito à frente dessa linha, né, de responsabilizar-se pelo protocolo, geralmente era ele que lidava junto com os demais colegas de outras áreas, junto com a família para lidar com a morte. Hoje não, é tudo muito solitário, né? Então tem alguns desafios que essa pandemia trouxe muito significativos para o profissional da saúde. É interessante, antes da gente chamar nossos convidados hoje, eu estava observando uma pesquisa em Milão. 7 de cada 10 profissionais da saúde, médicos, que foram entrevistados, apresentavam irritabilidade, alteração no sono e estado depressivo. 7 de cada 10. E acrescentando cansaço. Foi feita uma pesquisa, especificamente na Espanha, que 53% dos entrevistados apresentavam algum tipo de sintomas de estresse. Então, nós vemos, de fato, quanto tem alterado, né? Nós vimos profissionais da saúde que estão até agora, perto de nós, no Nordeste aqui, em Fortaleza, que teve que ser encaminhado para um hotel que estava em desuso e ele foi destinado aos profissionais da saúde que optaram por não estar na linha de frente e convivendo diretamente com a família. Então, nós podemos ver, né, que todo esse impacto é novo, é inusual. Tá? Então, nós temos muito o que questionar. Eles têm recebido homenagens, aplausos, algumas expressões pelo mundo afora. E eles têm dito que isso tem sido um combustível para estarem. Quando eu falo profissionais da saúde, eu falo desde aquele que faz a limpeza de um sanitário numa UPA, que é onde a linha bem de frente mesmo, os socorristas, os profissionais de todas as linhas do SAMU. Quando falo profissional da saúde, eu falo o fisioterapeuta, principalmente o especialista na área respiratória, né? Que estão dentro os farmacêuticos que estão agora nas farmácias lidando diretamente com a venda da medicação para aquele paciente que está se recuperando também em casa. São todos esses
que a gente vê quanto eles estão lidando com a situação inusual. E que não adianta também só aplausos e só homenagens. Acho que a gente precisa compreendê-los melhor, escutá-los melhor enquanto ser humano. E é interessante que nessa pesquisa que foi feita em Milão, 50% apresentavam sinais de depressão. 53% já apresentavam sinais de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, que é dos transtornos da ansiedade. E essa pesquisa foi feita em Milão e eles escutaram 1.200 médicos. 1.200. Então a gente pode ver que é uma quantidade considerável. 50% com depressão, 53% apresentando sinais de TEPT. Então nós vimos vários países. A Unicamp, por exemplo, abriu um trabalho virtual, o HC, né, da Unicamp, que é um trabalho de rede de apoio virtual, porque perceberam quanto toda essa situação trouxe algum tipo de desgaste. Então vamos conversar agora com o Arthur. Primeiro ele vai dar uma passadinha breve para conversar conosco. Arthur pode solicitar a entrada, Arthur? Arthur Salles, como eu dizia, é cirurgião, atua aqui em Campina Grande, está diretamente nas alas da Covid no Pedro I e no trauma. Já foi meu vizinho, conheço muito de perto ele e a família, então fico muito à vontade para chamar Arthur, para a gente conversar um pouco sobre a experiência pessoal, a sua experiência diante dessa pandemia. Então, Arthur, dá uma entrada, sai e volta, ele já está aqui. Então, Arthur, ele já está entrando conosco, está estabelecendo. Olá, Olá! tudo bom, doutor? Oi, tudo bem, Arthur? Tudo bem. Estava falando aqui, né, que nós já fomos vizinhos, conheço muito de Tudo bem. perto Arthur, além da especialidade que eu já apresentei, é casado com Mariana, que é assistente Isso. social, também já foi minha colega no ISEA, tem 3 filhos Isso. e está aí nessa linha de frente nos 2 hospitais. Arthur, seja bem-vindo. Obrigado pela lembrança. Oh, imagina, Arthur, a gente quer conversar um pouquinho com você. Eu já mostrei alguns dados, pesquisas que já foram feitas nesse, nesse cenário da pandemia, né? O quanto tudo isso tem causado impacto. Eu escuto, hoje eu atendo online, tanto profissionais que estão atuando, como também nós estamos num serviço de apoio psicológico pelo Serviço Municipal de Saúde, pela Secretaria daqui de Campina Grande. A gente está É, prestando serviço para profissionais que estão na linha de frente do município. E eu escuto até, Arthur, mudanças do tipo assim, eu tenho escutado profissional que diz assim, Josi, pelo paramento que a gente tem que fazer, até para tirar a roupa e ir a um banheiro, fica difícil pelo medo da contaminação. São muitos medos, muita coisa envolvida, muita mudança na rotina, né, pessoal, de trabalho, excesso de trabalho. E eu tenho escutado isso. Uma até me dizia que uma colega deu uma ideia fantástica, que estava usando fralda geriátrica para não ter que estar tirando todo aquele equipamento, né? E era um equipamento de socorrista, então era muito trabalhoso, tinha que ficar muito fora da rede de apoio da sua base e que estava usando fralda geriátrica. Então, assim, eu quero ouvir de você um pouco disso. Como é que está essa experiência para você que está em 2 hospitais na linha de frente? bom, eu comecei a trabalhar na Covid, acho que faz umas 2 semanas. Inicialmente não estava nesse pico que está hoje, né? De pacientes, estava até um plantão relativamente tranquilo. Poucos pacientes, né? Comecei no hospital de trauma. Mas, de uns dias para cá, com o aumento com o aumento da transmissão, do pico de transmissão da doença, começou a encher os hospitais. Hoje em dia está quase todos os cheios, né? Aí, os primeiros plantões foram até tranquilos, mas nesses últimos plantões, como você falou, é um plantão relativamente assim, estressante, tanto mentalmente como cansaço do corpo mesmo, sabe?
você tem que botar aquela paramentação, começa num plantão com a paramentação, só tira com 6 horas depois, almoça, faz as suas necessidades, se continuar no plantão, bota de novo e continua até o final do plantão. Tá? Eu optei por dar plantão de 6 horas justamente por causa desse desgaste. Tá? E o desgaste mental, quando começou a ter paciente, até uma coisa relativamente engraçada, né? Porque assim que quando começou, muitos pacientes, no primeiro plantão, eu cheguei em casa já com aquela falta de ar. Tanto veio paciente com falta de ar, eu cheguei em casa com uma falta de ar, dizendo que estava doente. Eu passei uns 2 a 3 dias com essa falta de ar, mas aquela falta de ar que se eu me distraísse com alguma outra coisa, ficava bom. Aí quando começava a pensar, aí começava a ter aquela falta de ar, né? E o que é que você percebe nos colegas? Porque eu estava vendo aqui, estava Arthur, uma pesquisa que também foi feita, até passou na TV Cultura, essa reportagem, dia 24 de maio. E eles fizeram uma pesquisa que eles fizeram um apanhado e que as palavras mais usadas, fizeram uma pesquisa virtual e era o cansaço, o estresse e depressão. Eram 3 palavras muito usadas. E eu pergunto, o que é que você observa nos colegas, não só médicos, mas que trabalham envolvidos nesse combate? O que é que você percebe? Há uma mudança comportamental? As pessoas se queixam de quê? Claro, assim, principalmente, primeiramente, o cansaço. O cansaço, por causa do aumento da carga horária, né? Eu, particularmente, eu tinha meus plantões normal da cirurgia e da cirurgia pediátrica. Aumentou com o afastamento de alguns profissionais que seriam daquela faixa de risco, né? Principalmente tem o meu pai, que é da faixa de risco, que ele dava plantão comigo. Aí ele se afastou, eu tive que dar uma cobertura nesses plantões dele, tá? O cansaço, esse é o cansaço físico, né? Além desse aumento dessa carga horária, acrescentou os plantões da Covid, né? Da ala do Covid. Comecei no hospital de trauma e recentemente entrei no Pedro I, né? E o cansaço mental, assim, devido à carga horária também, eu acho, uma carga horária mais aumentada, eu tenho semana que acho que eu durmo 2 dias em casa na semana, por causa desse aumento dessa carga horária, né? Eu nunca tive um pouco de ansiedade, alguma dificuldade de dormir, quando comecei a dar os plantões, né? Antes de dar os plantões, que é o medo do desconhecido, né? Que a gente não conhece essa doença, não conhece. Medo do medo também. Exatamente. E o medo da contaminação, né? Que você, tanto sua, como você passar para E alguns é o que a doutora Ângela Targino está dizendo, que você está dizendo, é o risco de contaminar a família. Você também Exatamente. sofreu com isso por ter 3 filhos, esposa, e está nessa linha de frente, Arthur? Exatamente. A gente tem o maior cuidado, assim, eu inicialmente pensei até em sair um pouco de casa, mas eu conversei com Mariana, eu estou tendo os devidos cuidados, né? Tanto quando saio do plantão, antes de sair, tomo meu banho, troco a roupa. Quando chego em casa, tomo outro banho e troco outra roupa. Entro por trás e faço todo essa rotina aí nova que eu tive, né? Outro estresse que eu escutava alguém me falar, e também, por coincidência médica, ele disse que estava num plantão e é atendimento virtual que eu tenho feito agora, então eu vou me restringir a não dizer o local, mas eu tenho quase certeza que essa pessoa está aqui na live também. E a pessoa me dizia assim, Josi, quando eu passei o plantão, tinham 3 ambulâncias esperando vaga para leito. Feito. Né? Eu saí angustiado, porque eu deixei o colega tentando resolver
Mas eu não sei, naquele momento eu me desconectei porque eu ia pegar a estrada de volta para casa. Mas ele disse, eu Tá. nunca vivi situação tão tensa. Você tem percebido isso, que com esse aumento de casos na Paraíba, principalmente agora em Campina Grande, a gente vai fazer Sim. lockdown, para quem não sabe, para quem é de outra cidade. A gente está começando de hoje a quarta-feira. Então, a situação ficou de fato mais grave. Eu sou da Secretaria de Saúde, trabalho nesse atendimento que eu falei antes, e a gente tem acompanhado de perto. E é angustiante, então, para o médico isso, né, Arthur? Você ter que Tá. saber que tem 3 ambulâncias lá esperando e que estão resolvendo para ver onde encaixa o paciente agora. Exatamente. Assim, a gente quer dar o máximo de assistência a todos os pacientes, né? Mas, assim, com o aumento gradativo que está tendo esses últimos dias, os leitos estão se acabando e os pacientes não estão parando de se contaminar e de ter a doença, né? Que outra pessoa que está participando aqui fala também de outra questão difícil para vocês, que é o medo de perder colegas para a Covid. Porque a gente sabe que alguns vão ter um sintoma mais leve, bem brando, outros nem tanto, outros, como você falou, seu pai, né, que é cirurgião, teve que se afastar, você teve que assumir plantões dele. E tem colegas que também têm algum tipo de comorbidade que podem Claro, complicar. Então, vocês ainda lidam com isso, né? exatamente. Assim, quase todo dia a gente tem notícia de fulano tá com coronavírus. Fulano tá, assim, na maioria vai ser sintomas leves, né? Mas tem Sim. aqueles que evoluem para uma doença, assim, que é extremamente grave, né? Como a gente teve em João Pessoa, perda de profissionais, né? Na Sim. Espanha, Arthur, eu estava lendo, a Espanha teve 22% de infectados foram profissionais da saúde, que corresponde a 50 mil na Espanha. É, Então, é um número considerável que é, vocês lidam com todos esses fatores que a gente falou aqui, né? Medo da infecção, medo de levar para a família, colegas que têm que trabalhar mais, carga horária alta. Depois, também. a questão de hoje, ter que conseguir leito para um paciente e se sentir responsabilizado por isso. E, além de tudo, a questão de lidar com a morte. Por quê? Exatamente. Porque vocês foram desde pequenos, nós escutamos uma criança dizer, eu quero ser médico para salvar pessoas, É, né? E, de repente, exatamente. está diante de uma doença nova que a gente não sabe, às vezes, se vai conseguir dar conta de tudo, porque não vai depender só do médico, vai depender de aparelho, vai depender das condições. Como você falou, é uma doença nova, né? Sim, a gente não conhece muita coisa. A gente, assim, teve a sorte de ter as experiências dos outros países antes de chegar aqui. Mas é uma doença relativamente nova que a gente não tem muita coisa em mãos certa de que seja um tratamento 100% eficaz, entendeu? Acho que a Verdade. principal angústia, assim, é essa. A nossa principal angústia é essa, assim, que tem uma coisa que está fazendo aqueles tratamentos, mas não é aqueles que a gente tem certeza de que é 100% eficaz, que vai ter uma resposta boa. Ainda, além de tudo, a gente não vai entrar nesse cenário, Uhum. além da gente estar vivendo uma crise econômica, política, né, sanitária, ainda tem essa questão da ciência, que a ciência não chegou em consenso, né? Existem Não deu protocolos tempo, né? sendo usados num lugar, outro já não serve, e tudo isso ao mesmo tempo acontecendo, além da saúde mental de quem está na frente. Porque quem está em casa, eu quero assim só estar aí agradecendo a você, porque a gente também está dividindo hoje esse tempo, mas eu quero ainda colocar que alguém disse aqui, como pergunta a você, como se concentrar com esse receio de ser contaminado? Acho que a pessoa é Jaqueline, de João Pessoa, que está perguntando aqui, como se concentrar, como vocês fazerem um protocolo e focar naquilo, lidando com o receio da Eu acho que contaminação. eu acho que a gente tem um receio quando está indo para o plantão, né? Quando se paramenta, a gente foca em quê? Em se concentrar no tratamento do paciente. A gente não fica pensando muito assim, em se contaminar, tal. Claro que tem todos os cuidados,
Mas assim que se paramenta, a gente foca no doente. Quando termina, tem aqueles cuidados de tirar a paramentação, já que as pesquisas dizem que a principal contaminação é quando você vai tirar a paramentação dos profissionais de saúde, né? Uhum. Eu acho que assim, o foco a gente consegue, assim depois que, logo quando você se paramenta, você já foca nos doentes mesmo. Então, essa pergunta foi de Jaqueline Felipe, que é jornalista. Acho que você respondeu muito bem. E aí eu te pergunto, o que mais, o que é que você gostaria de deixar, Arthur, já que você colaborou, falou do seu medo, da sua ansiedade, né? De 2 noites só podendo dormir em casa para quem está chegando, o cansaço de ter pego nessas últimas 2 semanas, 2 lugares, especialmente o Hospital Pedro I, que é a referência aqui no município, e ter que estar enfrentando a ansiedade, a alteração de sono que nunca teve. Além de toda essa tua contribuição, o que é que você quer deixar? Alguém dizia, o maior estresse está em voltar para casa. Outros diziam que deve para vocês ser um estresse agudo, lidar com tudo isso que você falou aqui, e, né, e contaminar os de casa, como a gente já falou. Então, eu queria que você deixasse. O que é que você deixa para quem está aqui? Qual a tua contribuição? O que eu quero deixar é o seguinte, que isso é uma situação que a gente está vivendo hoje em dia, que a gente vê as experiências dos outros países, né? Que é uma situação que, se Deus quiser, é uma situação provisória. Então, os países já que estão reabrindo, né? Reabrindo o comércio, reabrindo aos poucos, diminuindo os casos. E, assim, se Deus quiser, a gente vai passar por isso, né? Cada um fazendo sua parte. Eu acho que o importante da agora, desse momento que a gente está vendo aqui em Campinas, que é o pico mesmo da transmissão, esse isolamento é necessário agora, né? Nós começamos, acho que, no meu ver, começamos um pouco cedo, mas agora é a medida mais eficaz para quem não está atuando na área de saúde, né? Uhum. E, se Deus quiser, isso, com o tempo, vai passar, isso aí. E uma coisa que a gente deixa, eu quero até fechando assim sua participação, que eu já agradeço muito, Arthur. Mas assim, muitas pessoas brincam, né? Vamos dizer assim, principalmente eu observo nas ruas, pessoas mais jovens, parece que de 30 para baixo, elas se sentem muito imunes, então elas não usam máscara, elas estão se encontrando com os colegas, assistindo lives juntos, porque parece assim que a gente ainda tem que ter mais empatia de entender, né, que para alguns pode ser muito simples, mas para outros não vai ser, e que os profissionais de saúde vão ter que lidar com uma UPA abarrotada, como já aconteceu aqui a UPA do Alto Branco, ficar uma fila de carros até o final lá, o giradouro, né? Porque as pessoas, infelizmente, ainda não têm a consciência. Você anda pelas periferias, eu tenho observado, quando a gente tem que se deslocar para resolver alguma coisa importante, e a gente observa como é que pode, parece que está todo mundo de brincadeira numa esquina, conversando sem máscara, né? Indo para o centro. Aí tem que chegar uma medida, como chegou agora, de lockdown, para que as pessoas entendam que a situação é inusual. A gente tem que se adequar. Então, Exatamente. E outra, esses mais jovens, 21 anos, ele pode não ter muita coisa, mas o quê? Mas ele pode passar para alguém que tenha. E esse alguém venha a desenvolver uma doença mais grave, né? e às vezes até dentro da própria casa, até o pai nem sabe que tem um problema cardíaco. Muita gente tem Exatamente. problema de pressão, né? Uma pressão alta, uma diabetes, que ninguém sabe. E não sabe, ou seja, enquanto eles estão curtindo aí as lives, encontrando a galera e não se cuidando, eles estão trazendo o problema para dentro da própria casa. Então a gente deixa esse alerta, que eles pensem um pouco, não só neles, na família deles, mas em vocês que estão lá, né? Dedicando e correndo todo esse risco emocional e físico. Arthur, não basta só a gente que está de fora aplaudir, agradecer, dizer, porque vocês são heróis. Viktor Frankl, um psicólogo, dizia que o sofrimento só tem sentido se quem sofre se tornar uma pessoa melhor. E uma coisa eu tenho certeza, quem está fazendo todo esse enfrentamento que você está e muitos estão, provavelmente, alguns
vão sair melhor. Eu nem diria todos, mas muitos vão sair melhor. E eu tenho certeza que você vai aproveitar a lição. Se Deus quiser. É sempre um aprendizado, toda vez que eu vou. Arthur, muito obrigada, viu? Muito obrigada Ah, mesmo. eu que agradeço. Fica por aqui com a gente interagindo, que eu vou chamar Alexandre Araruna, de João Pessoa, que é pneumologista, trabalha no HU, trabalha nos hospitais privados, que eu acho que também vai acrescentar para nós e você vai participando aí, tá? Ok, tá bom. Um abraço para Mariana. Abraço, tchau. Tchau. Então, nós conversamos aqui com o Arthur, representando Campina Grande, né? E ele abriu e falou da experiência, até do enfrentamento dele, né? Primeira vez que ele sente diretamente até alteração de sono, ansiedade, o medo do medo da contaminação e tudo que a gente conversou aqui do ponto de vista pessoal. E eu queria chamar agora Alexandre Araruna. Ele tem formação em pneumologia, é pneumologista, atua, como a gente já falou, em João Pessoa. E é uma pessoa que eu conheço muito de perto, queria convidar Alexandre para ele também contribuir conosco. Ele dá uma entrada aí na live para que eu possa chamá-lo. Sei que ele já deve estar por aqui. Nós temos Alain participando. Mariana vai continuar aí conosco, interagindo. Paloma, minha querida colega Paloma. Muita gente boa, Joana. Que bom. Então, fiquem aqui conosco. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram dizer para quem está nessa linha de frente, hoje, especialmente, a gente chamou os dois colegas da área da medicina, mas a gente também depois pode estar chamando outros colegas de outras áreas, para a gente sair um pouco dessa parte só de fazer homenagem, né? Vamos também conversar um pouco sobre a realidade pessoal deles. Queria ver aqui, Alexandre, onde é que você está? Alexandre já está aqui. Pronto, vai entrar conosco. Alexandre, temos Rossandro, Diana está aqui também. Boa tarde, Diana. Olá! Oi, querido. Vamos lá, Olá, João. você já deve estar por aqui escutando, porque o que é que a gente estava conversando, né? Tava, com certeza. Muito interessante já de antemão o doutor Arthur aí em Campina Grande. E aqui eu vou tentar ajudar aí na sua busca para instruir seus ouvintes acerca do seu assunto. Então eu já lhe apresentei, Alexandre é um querido, nos conhecemos muito de perto, né? E hoje, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, Alexandre. Eu já vou de cara, assim, por conta do tempo. Paloma Elaine, ela fala sobre o reconhecimento social para os profissionais de saúde. Tem causado também uma pressão maior para vocês? Como vocês têm lidado com isso? Então, essa pergunta de Paloma eu guardei aqui já para a gente começar com você perguntando isso. Isso tem gerado uma pressão? Josi, a pergunta de Paloma ela é muito coerente, né? Imagine que eu vou falar por todos os profissionais da saúde. Sou médico, Arthur é Todo médico, mas a gente estende a todo mundo que está lá no front, está nessa excelente. batalha, tá certo? Cada um com a sua participação, de diferentes formas, mas de formas conclusivas, que o projeto é a soma de tudo. Então, imagine que todos nós tivemos formação nas nossas devidas profissões, eu, Arthur, como médicos, né? A gente fizemos nossos juramentos, cada um nas suas respectivas, e a gente foi instruído, estudado, tecnicamente preparado para vários tipos de batalhas, de menores a maiores, em vários ambientes. Mas nesse momento, e aí é fato, é mundialmente reconhecido, isso por nós que estamos agora aqui enfrentando, mas por todos os outros que já passaram ao longo do mundo, que a batalha é diferente. O germe é novo, a forma de apresentação dele é nova, né, a forma de agressividade, o pouco conhecimento de como ele pode se expressar, nos surpreende, às vezes, eu ouvi previamente na sua apresentação, que às vezes os jovens desconhecem que eles também podem adoecer. Então, tudo isso gera uma pressão na gente quando o desconhecido vem com tanta agressividade e não nos dá nem o direito de perceber, às vezes com o mínimo de satisfação e com segurança, como às vezes a gente é habituado pela experiência, pelos momentos que já passamos aí como profissionais, nas diversas inclusive,
que a gente hoje não tem mais essa segurança. Então, isso é uma pressão muito grande em cima da gente, dos nós profissionais da saúde, né? Os ditos guerreiros. E a gente Uhum. sabe que isso, e você já andou antecipando, reflete. Reflete na agenda do particular. E a pergunta da sua ouvinte, ela é bem respondida com todas essas, um pouquinho de cada uma dessas passagens, entendeu? Então, é uma... Alexandre? Desculpe, José, porque ligado agora. Do ponto de vista pessoal, contigo, já que a gente está, como eu dizia no começo, vamos tentar humanizar. Vamos tirar essa capa do herói, né? Que apesar, como alguém está dizendo aí, Alexandre é uma bênção de pessoa, muita gente, né, assim como com o Arthur, com você, muita gente entrando e dizendo, me ajuda muito, é uma bênção, que Cristiano está dizendo aqui. O que eu quero conversar contigo é do ponto de vista pessoal, porque esse herói, como você dito, herói, é gente, tem casa, tem medo de contaminação. A gente falou sobre tudo isso. Tem visto sua rotina alterada, carga de trabalho aumentada, muitas vezes não tem as condições favoráveis. Ainda lida com essa pressão, Paloma disse aqui, de todo mundo assim, aplaudindo, e às vezes você tem que lidar, responsabilizar-se por um protocolo, responsabilizar-se por ter que lidar com a questão de morte, que não é confortável para o ser humano. E às vezes, com um detalhe, com a ausência da família, é uma doença muito solitária, muito paramentada. Aí eu digo, do ponto de vista pessoal, quais têm sido os teus maiores desafios? Justo, como eu lhe falei, todos fizeram juramentos, eu fiz meu juramento também como médico. E diante disso, a gente percebe a dureza e a agressividade da doença, como eu falei agora há pouco. E isso, como você é o seu assunto, como a gente já vem conversando, é algo novo. Novo para mim também, tá certo? Apesar de já ter aí, eu tenho, fiz esse ano 20 anos de formatura como médico, certo? Atuei fora de João Pessoa, morei em São Paulo, morei 7 anos em São Paulo, trabalhei em UTIs diversas, em pronto-socorros diversos ao longo da cidade de São Paulo, às vezes sem qualquer estrutura. E quando agora eu lido com esta doença, a gente sente, e a gente bem ou mal, sabe, José, a gente é muito acostumado a lidar, e aí eu falo a minha área específica de pneumologia, com germes respiratórios agressivos. Talvez a população que está nos ouvindo agora vai lembrar da pseudomonas, do estafilococcus, do streptococcus, da massa, de vários deles, que alguns talvez sejam mais esquisitos em termos de nomes. Mas a gente é acostumado a lidar com isto. Então, de repente chega um vírus totalmente renovado e a gente sabe de como ele é agressivo. Mas ele é agressivo para o nosso paciente, sabe, José? E de repente você vê pessoas ao seu lado que estavam no início da pandemia, agora falando aqui na cidade de João Pessoa, ainda antes mesmo do que Campina Grande. E a gente estava lá, não, vamos se organizar, vamos se proteger, mas a gente não tinha a experiência da agressividade dele. E daí alguns ficaram um pouco menos receptivos às ditas proteções. E de repente a gente está numa batalha, de repente eu vou no outro dia na visita médica, na horizontal, na enfermaria, de repente eu vou ver um paciente que está internado em um hospital específico, e quando eu chego lá, cadê aquele colega, cadê o técnico de enfermagem, cadê o enfermeiro, cadê o psicólogo, cadê o terapeuta, cadê o fono? E de repente essas pessoas começam a adoecer. E aí você vai se tocando que você também não está imune. Quer dizer, nenhum de nós que nunca teve contato, a não ser aqueles que já tiveram contato, estão imunes, podendo adoecer. E de repente alguns adoecem, Josi, que vão para a enfermaria, ou para o apartamento, ou que vão para a UTI. De repente você começa a ver pessoas que eram pessoas que às vezes não estavam mais tão ligadas por uma razão geográfica, de repente descobre que ela está grave, internada numa UTI. E aí você começa a se tocar também, não mais como profissional que fez o juramento, mas como ser humano. Você bem colocou, nós somos feitos de carne, nós temos nossas dificuldades como seres humanos. Eu sou casado, tenho filhos, tenho Três. mãe, tenho irmãs. E de repente você fica com aquele receio de ser o próximo da fila.
né? Ou seja, aí você termina numa hora, sabe? Você fica entrou um juramento, que foi aquilo que lhe faz estar hoje na frente, não abrir mão disto, mas ao mesmo tempo você é feito de carne. E você Osso fica e naquela apertar. ansiedade, naquela preocupação É verdade. de no seu próximo adoecer. Então você tem que se proteger. Então a gente passa por essa pressão, como o Arthur previamente colocou, né? A gente tenta se proteger ao máximo, as melhores formas, as melhores técnicas, com os EPIs adequados, tenta fazer uma rotina de proteção. Eu particularmente tirei minha família de dentro de casa, eu pus eles em um ambiente que eu não tenho contato físico com eles, né? E algumas vezes na semana eu vou visitá-los para, ainda que eu venha adoecer, eu não passar isso para eles, né? Porque mais dói ainda você, além de adoecer, que você é feito de carne, mas é você se sentir meio que coautor, né, em pessoas suas que não tem nada a ver com o seu juramento, né, adoecer. Então, esse é o mundo, em curtas palavras, que a gente está passando. Alexandre, aquilo que a gente vem vendo é uma doença solitária, né? Porque o paciente está solitário. A gente tem visto, inclusive, atitudes nos Estados Unidos. Eu achei interessante, acho que você viu, médicos por estarem muito paramentados, paciente isolado da família, e ele fica parecendo, vamos dizer, um astronauta, né? Então, o que que eles fizeram no hospital dos Estados Unidos? Eles colaram a foto deles, profissionais, colar as próprias fotos no seu uniforme para que o paciente tenha uma sensação de reconhecê-los. Porque eles ficam com a máscara e tem a proteção, depois todo aquele paramento, luvas. E eu te pergunto assim, você tem percebido que há uma necessidade maior que nesse momento vocês sofrem porque vocês, como você, sua família está num local, você está em outro. Então você está vivendo sua solidão. O paciente vive a solidão porque não pode receber visitas. Até no momento de morte, como a gente falava, você não tem nem a família com quem dividir isso. Vocês dividiam, né? Agora é tudo muito sós. Estamos muito sós. É o medo solitário. Até os colegas de trabalho, eu tenho atendido, eu dizia no início, e eu tenho escutado alguns dizer assim, Josi, a gente percebe por trás da máscara, todo mundo tem. Inclusive, foi ouvido 281 médicos, tá? Através de uma reportagem da TV Cultura do dia 24 de março, de abril, desculpa, dia 9 de abril, e a TV Cultura mostrou que tem uma empresa que chama Refinaria de Dados, que escutaram 281 médicos, e as palavras citadas por eles foram depressão, estresse e cansaço. 718 falaram em depressão. Estresse foi 2.677 que escreveram a palavra estresse. E 4.287 cansaço. Ou seja, tudo que você está dizendo aí. Então, são três elementos e eu acrescentaria a solidão. Solidão do profissional, que é muito. Eu tenho uma paciente que eu acompanho, médica, que ela diz: José, eu estou dormindo em quarto separado. Tenho filha pequena, marido, eu não quero que se contamine, e eu optei por dormir em quarto separado. Então, você optou por a família ficar num canto, você no outro, os seus três filhos, mulher, mãe, tá todo mundo separado. Sogra, genro. É difícil, né? É difícil para vocês, mas é difícil para o paciente. Então, o que é que você acha? Tem esse componente da solidão, de todo mundo vivendo muito só. Você observa isso? Eu observo, José, eu acho muito bem colocada a palavra solidão, porque, embora aqui no chão da terra, né? Sim, Porque, de fato, como está aqui falando, é né? uma guerra, embora a gente se una na técnica, nas informações, vezes desencontradas, a gente se comuna nesse ponto de vista. Agora, no exercício imediato, certo? A gente percebe que há uma solidão dos dois lados, certo? Solidão do lado dos profissionais, do meu lado como médico, como eu lhe falei, eu estou distante do meu povo, do meu pessoal, e a gente percebe que também há solidão por parte do paciente. Naturalmente, como é uma doença, como eu já falei, prévia, é bem conhecida por todos, que a gente não sabe ao certo, com detalhes, com clareza, as formas de
contaminação, de passar de uma pessoa para outra, então todo tipo de prevenção é útil. Então, até impedir, por conscientização, com que muitas pessoas queiram adentrar no hospital, que a gente está pedindo para que isso não aconteça, apenas uma, e que essa pessoa fique lá todo o período com o paciente, isso na proteção. Então, isso gera o sentimento de solidão, inclusive para o próprio paciente, que se imagine agora você está num apartamento fechado, não se sabe ao certo como se passa a doença, a pessoa que vem lhe cuidar, vem com os aparatos necessários para se proteger, como você falou aí, a despersonalização das faces, dos rostos, que é muito comum você olhar, você sorrir, você apertar uma mão. Agora imagine, você não pode tocar na pessoa, o sorriso não aparece, Você nem vê o o olhar vem atrás de uma máscara de cobertura, o cabelo está escondido, então ele parece meio que um robô. Então, no seu momento mais frágil de paciente, vem que, apesar dos melhores corações, das melhores técnicas, das melhores proteções, vem ser lá do outro lado, o ser humano, do outro lado, ele vem com o limite que lhe é imposto nesse instante. Apesar de tudo isso, a gente tenta transpor, talvez pelo elevar da voz, né, de algumas formas para que a gente toque aquele outro ser humano que está ali naquele momento tão fragilizado, longe dos seus, com medo de morrer, tão como nós todos, né, e ele está ainda com o sentimento de que está isolado em quatro paredes. Isso se tiver consciente, né, porque em alguns momentos, quando a gente fala em UTI, o momento é ainda mais apertado ainda, né, nas diversas gradações que a gente sabe que existe. Então, o que a gente tenta como profissional é transpor de alguma forma, passar palavra de incentivo, palavra de carinho, entendeu? Chegar de alguma forma, tá certo? No limite, apesar desse vendaval que todos nós estamos passando, quem visita e quem é visitado. Então termina sendo uma meta nossa, e é interessante essas formas de personalizar-se novamente, tá certo? É uma forma de aparentar, porque você sabe, por exemplo, por onde até eu tenho o hábito de caminhar, de repente as pessoas mesmas que eu conheci não falam comigo, porque às vezes não reconhecem. Tão paramentado que você se encontra, as pessoas nem reconhecem. Ou seja, isso é fato, isso acontece e a gente tenta, de alguma forma, né, superar essas limitações. E uma coisa, Alexandre, que eu observo, eu vou te pedir depois para você fazer um resumo da situação aí, João Pessoa. Mas antes disso, você tocou num ponto importante. Sabe o que eu tenho observado? Muita gente está agradecendo pelos esclarecimentos. Janeide está aqui interagindo muito aqui conosco. E ela disse que esse vírus colocou todos nós de joelho. Janeide, você tem razão. Inclusive, como você diz, né? Isso trouxe muitas mudanças até na percepção do profissional de saúde. Muitas vezes são tantas incertezas que a gente tem visto muitas expressões no mundo todo dos médicos fazendo momentos de oração, né? Cantando para pacientes. E a gente geralmente vê essa busca mesmo, Janeide, da espiritualidade. Outros estão chegando aqui, estão dizendo que Deus é poderoso. Isso que você levantou, você trouxe uma palavra de esperança. Está difícil, vai passar, mas enquanto isso, a gente queria saber como é que está a realidade em João Pessoa. Um breve resumo. Está encerrando aqui nosso... Um breve resumo, Josi. Perfeito. João Pessoa, a doença chegou, né? Nós estamos um tempinho na frente de Campina Grande, tá certo? Aquela velha informação que esse Covid, esse vírus novo não ia para o sertão porque ele é quente, ou porque Campina Grande porque tinha umidade, tal. E João Pessoa também se acreditando que estava imune, mas chegou. E chegou chegando, né? Por muito tempo a gente vem aqui sofrendo, se preparando de alguma forma, com algumas limitações dos serviços públicos, certo? É fato, aí está notório, é visto. E nos serviços privados, alguns deles até com certa maestria, o que dá orgulho também de se ver, de se acompanhar. Mas, como você bem falou, em alguns momentos, alguns pontos, eu falo agora maior, o estado da Paraíba, as pessoas às vezes estão ignorando. E João Pessoa também ignorou mais ainda antes do que hoje, porque está aprendendo na própria pele que a doença existe e que a doença ainda está se propagando. Eu digo isso pelos pacientes que terminam internando, sabe, Josi? Porque a gente termina fazendo uma leitura de que o germe chegou, e ele primeiro chegou para as pessoas que viajavam, digamos assim, certo? E aí algumas pessoas acreditaram muito nisso. Sabe o que eu escutei?
Eu fui fazer um treinamento no ISDEA, só um parênteses. Eu escutei uma paciente lá dizendo assim, eu não ligo com isso não, isso é doença de rico. Olha, exatamente isso, porque a princípio pensou isso, né, que é de quem viaja. Então, a gente né, É, um, no início. um dia, um dia, Josi, a gente disse que era a doença do chinês, depois É. do italiano, depois do espanhol, depois do paulista. E, infelizmente, se isso foi bom para alguém, eu não sei, mas infelizmente chegou. E chegou e chegou chegando e com distinção inicialmente, né? Mas o vírus ele não conhece cor, ele não conhece classe social, ele não conhece credo, ele não conhece coração. Ele chega para todo mundo. E agora, nessa fase que você me perguntou de João Pessoa, José, a gente terminou assim entendendo que a doença está se disseminando agora para todas as classes, para o SUS inclusive. Aí onde é o mais cruel da história, que a gente sabe o preparo, infelizmente a retaguarda não é suficiente em todos os níveis e diversidades, embora os profissionais da saúde eles continuam aguerridos, alguns inclusive falecendo. E a nossa preocupação que eu vejo, Josi, quando eu falo isso, é porque quando veio o primeiro para João Pessoa, agora ela dissemina-se em João Pessoa, e se você avaliar a grande João Pessoa, aí eu vou falar de Santa Rita, que está muito notório e reconhecido, Bahia de certa forma também, ela está indo para o interior. E se você fizer uma análise dos dados, e aí a gente quer falar agora do interior, e aí incluindo Campina Grande e o Sertão, a gente sabe que a doença já chegou e ela vai com muita agressividade. E o nosso receio, que aí eu acho que é muito prudente o seu programa, até para ajudar a disseminar isso, é que a doença ela não vai escolher de novo quem vai pegar. Só que o limite do suporte dos nossos níveis de saúde no interior e Campina Grande são menores. E aí as pessoas precisam tomar consciência. Alguns jovens acham que não adoecem. Hoje mesmo eu fui no hospital privado aqui de João Pessoa, Josi, e eu vi jovens com 22 anos internado, com 33 anos internado, com 28 anos de idade. Claro, prepondera as pessoas com maior faixa etária, ainda mais quando a gente fala de UTI, tá certo? Mas de toda sorte, jovens. E eu, como atendo também em consultório e videoconsulta, eu percebo jovens e hordas de jovens com 18 anos, com 15 anos, com várias faixas etárias, caindo doente em suas casas, alguns deles, e alguns depois ligando dizendo que estavam indo para os hospitais. Então, essa é a apresentação de uma pessoa, e aí se valer de referência, de exemplo, que os nossos, digamos, cidadãos paraibanos tenham a sua compreensão antes que a doença chegue de forma agressiva, que às vezes não consiga mais contornar. O Alexandre, isso que você está trazendo entra numa questão bem antiga de um livro de uma enfermeira, Elizabeth Kübler-Ross, que ela dizia que nós passamos diante de uma situação de doença ou de morte, que a Covid mexe com o nosso grande temor, que é a morte. E é um parênteses interessante, a gente tem o Setembro Amarelo, e eu dava muito treinamento no SAMU, eles devem estar, alguns aí estão acompanhando e sabem disso, que eles diziam, Josi, quase todo dia a gente recebe ocorrência, ou de tentativa de suicídio, ou de surto psicótico. E a gente está vendo agora todo mundo querendo viver. Não é interessante? É como se assim, né? A banalização da vida estava tão grande que as pessoas estavam suicidando. E a média de prevalência era de 15 a 29 anos. Você falando aí de jovens. Hoje a gente está vendo jovens que estão negligenciando, mas quando se pega, como você vai visitar no hospital, eles estão querendo viver. Mas aí, nessa negação, eu queria falar das fases que eu estava falando para você, de Elizabeth Kübler-Ross, nesse livro sobre a morte e o morrer. A primeira fase que a gente faz é a negação. A gente nega. É tanto que, se alguém entrar na live e dizer, tá falando da Covid, vou sair. É como se muita gente estivesse já chegando, e é natural. Segundo a OMS, são etapas esperadas. A gente vai ficando fadigado, porque é um isolamento compulsório, obrigatório. A gente nunca passou por isso. Temos sofrido muitos impactos, perdas. E é natural, são tantos telejornais, que até eu digo a todo mundo, se quiser preservar a saúde mental, eu digo até aos profissionais de saúde que estão nos ouvindo, evita noticiário em excesso. Escolhe uma fonte mais
confiável por dia, se você achar necessário. Escuta música, vê coisas mais leves que lhe distraia, faz uma atividade física usando até um aplicativo dentro de casa, procura fazer uma higiene do sono para dormir melhor, uma leitura boa. Principalmente, muitos estão falando aqui no investimento da espiritualidade, muita gente aqui dizendo isso. E, segundo ela, a gente faz essa negação. Depois da negação, a gente vai para a barganha. A gente tenta, de todo jeito, fazer um jeitinho de fugir daquilo. É o que muita gente está fazendo. Faz de conta que não estamos na pandemia. Vamos curtir férias. E depois a gente pode ir para uma fase de revolta, ela dizia, depois de depressão, até chegar na quinta fase, que é ideal, que é a aceitação, que nos leva à maturidade. É saber que nós estamos, de fato, numa crise, né? E deixa eu lhe falar que faltam 3 minutos, depois de falar sobre isso, né, explicando um pouquinho isso que está acontecendo, muita gente negligenciar, por isso que expandiu tanto. Foi a negação que a gente fez, muitos fizeram. Rossandro Farias, lá de Boa Vista, falando da interiorização, diz: quem tem vida atlética ou pratica vários esportes, qual a probabilidade de não ter alteração, de não ser atingido? Nós temos 3 minutos. Eu já vou dizendo aqui, você vai responder a Rossandro, mas eu já vou respondendo aqui ao pessoal que essa live vai ficar salva no YouTube, tá? Então, assim que terminar, eu vou salvar, vou jogar. É só botar meu nome, Josiplessis Marques, tá? E amanhã, no mais tarde, amanhã cedo, ela vai estar toda na íntegra. Responda aí a Rossandro. Quem faz isso? 1 minuto e meio. Ô, Josi, é bem simples. É o seguinte, Rossandra, 85% todo mundo vai pegar a doença. Algum momento, quando? Não sei. 85% vai pegar essa doença de forma leve, amena. Possivelmente esse atleta. 15% é aquele pessoal que vai pegar ela mais brava, mais cheia, inclusive para dentro do hospital, e um percentualzinho vai complicar. Mas eu vou lhe dar um exemplo prático. A gente está falando de números gerais. Um prático, Josi, para Rossandro. Eu vi gente atleta, maratonista, internado no apartamento de um hospital privado em João Pessoa, certo? Agora você pergunta, ele complicou? Não complicou, certo? Eu já vi pessoas jovens, sem doença nenhuma, internado também. Foi esse que foi para a UTI entubar, sofrer todo aquele pandemônio das complicações naturais da doença? Também não foi. Ou seja, esses estão nos 85% que de alguma forma vão pegar e vão passar de bem, de paz. Um percentual menor vai para dentro. Então, se a pergunta de forma imediata for bem respondida se você usar os 5 dedos, água, chá, suco. Segundo dedo, comidas saudáveis, frutas, verduras, legumes, de tudo um pouquinho saudável. Terceiro, atividade física. Quarto, boas coisas na cabeça, a fé, a família, o entretenimento, a piada, o sorriso. E o quinto, Josi, que você bem colocou, o sono. Se você usa esses 5 dedos, Rossandro, com certeza a sua defesa vai estar mais elevada. E se está mais elevada, ainda que venha adoecer, vai padecer menos da doença. É verdade. E só concluindo, quem participou muito conosco foi a doutora Ângela Targino, que é uma médica aqui na nossa cidade, que está dando grande apoio. E Arthur, né, está encerrando, ficou conosco até o final. Alain, muita gente aqui, alguns Andresa pedindo bis. E eu quero agradecer a você, agradecer a Arthur. Não adianta a gente. Rossandro também está aqui agradecendo sua resposta. E Régia também agradecendo. Enfim, muita gente aqui agradecendo suas explicações. Nélia também aqui conosco. Mariana, esposa de Arthur. Enfim. Eu quero agradecer, dizer que vai estar lá no YouTube, toda na íntegra, para quem precisar tirar alguma dúvida. Quero agradecer vocês dois e dizer a todo mundo que está aqui. Muitos falaram da espiritualidade. Nós podemos todas as coisas, inclusive passar por todas as coisas, naquele que nos fortalece. E você falou, não adianta só fortalecer o corpo, a cabeça, isso tudo é essencial. Né, fazer atividade física e tudo mais, ter um estilo de vida saudável. Mas é muito importante nesse momento manter a fé, a esperança, porque existem muitas pesquisas científicas que já provam que a fé é um elemento importante até numa recuperação pós-cirúrgica. Então, quero agradecer vocês e a todos que participaram
e pode pegar tudo aí amanhã no YouTube. Alexandre, muito obrigada. Prazer, Josi. Parabéns. Você também. Tchau, pessoal. Bom fim de semana e se cuidem. Tchau. Tchau. Ele vai pro IGTV de todo jeito agora. Não vai mais pro Stories, não. Aí do IGTV. Ele tem formação em pneumologia, é pneumologista, atua, como a gente já falou, em João Pessoa. E é uma pessoa que eu conheço muito de perto, queria convidar Alexandre para ele também contribuir conosco. Ele dá uma entrada aí na live para que eu possa chamá-lo. Sei que ele já deve estar por aqui. Nós temos Alain participando. Mariana vai continuar aí conosco, interagindo. Paloma, minha querida colega Paloma. Muita gente boa, Joana. Que bom. Então fiquem aqui conosco. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram dizer para quem está nessa linha de frente, hoje, especialmente, a gente chamou os dois colegas da área da medicina, mas a gente também depois pode estar chamando outros colegas de outras áreas, para a gente sair um pouco dessa parte só de fazer a homenagem, né? Vamos também conversar um pouco sobre a realidade pessoal deles. Queria ver aqui, Alexandre, onde é que você está? Alexandre já está aqui. Pronto, para entrar conosco. Alexandre, temos Rossandro, Diana está aqui também. Boa tarde, Diana. Olá! Oi, querido. Vamos lá. Olá, Josi. Você já deve estar por aqui escutando, porque o que é que a gente estava conversando, né? Tava, com certeza. Muito interessante já de antemão o doutor Arthur aí em Campina Grande. E aqui eu vou tentar ajudar aí na sua busca para instruir seus ouvintes acerca do seu assunto. Então eu já lhe apresentei. Alexandre é um querido, nos conhecemos muito de perto, né? E hoje, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, Alexandre. Eu já vou de cara, assim, por conta do tempo. Paloma Elaine, ela fala sobre o reconhecimento social para os profissionais de saúde. Tem causado também uma pressão maior para vocês? Como vocês têm lidado com isso? Então, essa pergunta de Paloma eu guardei aqui já, para a gente começar com você perguntando isso. Isso tem gerado uma pressão? Josi, a pergunta de Paloma ela é muito coerente, né? Imagine que eu vou falar por todos os profissionais da saúde. Sou médico, Arthur é Todo... médico, mas a gente estende a todo mundo que está lá no front, que está nessa Excelente. batalha, tá certo? Cada um com a sua participação, de diferentes formas, mas de formas conclusivas, que o projeto é a soma de tudo. Então, imagine que todos nós tivemos formação nas nossas devidas profissões, eu, Arthur, como médicos, né? A gente fizemos nossos juramentos, cada um nas suas respectivas, e a gente foi instruído, estudado, tecnicamente preparado para vários tipos de batalhas, de menores a maiores, em vários ambientes. Mas nesse momento, e aí é fato, é mundialmente reconhecido, isso por nós que estamos agora aqui enfrentando, mas por todos os outros que já passaram ao longo do mundo, que a batalha é diferente. O germe é novo, a forma de apresentação dele é nova, né, a forma de agressividade, o pouco conhecimento de como ele pode se expressar, nos surpreende, às vezes, eu ouvi previamente na sua apresentação, que às vezes os jovens desconhecem que eles também podem adoecer. Então, tudo isso gera uma pressão na gente quando o desconhecido vem com tanta agressividade e não nos dá nem o direito de perceber, às vezes com o mínimo de satisfação e com segurança, como às vezes a gente é habituado pela experiência, pelos momentos que já passamos aí como profissionais, nas diversas inclusive, que a gente hoje não tem mais essa segurança. Então, isso é uma pressão muito grande em cima da gente, dos nós profissionais da saúde, né? Os ditos guerreiros. E a gente Uhum. sabe que isso, e você já andou antecipando, reflete. Reflete na gente do particular. E a pergunta da sua ouvinte, ela é bem respondida com todas essas, um pouquinho de cada uma dessas passagens, entendeu? Então, é uma. Alexandre? Desculpe, José, fiquei ligado agora.
Do ponto de vista pessoal, contigo, já que a gente está, como eu dizia no começo, vamos tentar humanizar. Vamos tirar essa capa do herói, né? Que apesar, como alguém está dizendo aí, Alexandre é uma bênção de pessoa, muita gente, né, assim como com o Arthur, com você, muita gente entrando e dizendo, me ajuda muito, é uma bênção, que Cristiano está dizendo aqui. O que eu quero conversar contigo é do ponto de vista pessoal, porque esse herói, como você dito, herói, é gente, tem casa, tem medo de contaminação. A gente falou sobre tudo isso. Tem visto sua rotina alterada, carga de trabalho aumentada, muitas vezes não tem as condições favoráveis. Ainda lida com essa pressão, Paloma disse aqui, de todo mundo assim, aplaudindo, e às vezes você tem que lidar, responsabilizar-se por um protocolo, responsabilizar-se por ter que lidar com a questão de morte, que não é confortável para o ser humano. E às vezes, com um detalhe, com a ausência da família, é uma doença muito solitária, muito paramentada. Aí eu digo, do ponto de vista pessoal, quais têm sido os teus maiores desafios? Júlio, como eu lhe falei, todos fizeram juramentos, eu fiz meu juramento também como médico. E diante disso, a gente percebe a dureza e a agressividade da doença, como eu falei agora há pouco. E isso, como é o seu assunto, como a gente já vem conversando, é algo novo. Novo para mim também, tá certo? Apesar de já ter aí, fiz esse ano 20 anos de formatura como médico, certo? Atuei fora de João Pessoa, morei em São Paulo, morei 7 anos em São Paulo, trabalhei em UTIs diversas, em pronto-socorros diversos ao longo da cidade de São Paulo, às vezes sem qualquer estrutura. E quando agora eu lido com esta doença, a gente sente, e a gente bem ou mal, sabe, José, a gente é muito acostumado a lidar, e aí eu falo a minha área específica de pneumologia, com germes respiratórios agressivos. Talvez a população que está nos ouvindo agora vai lembrar da pseudomonas, do estafilococcus, do streptococcus, da massa, de vários deles, que alguns talvez sejam mais esquisitos em termos de nomes. Mas a gente é acostumado a lidar com isto. Então, de repente chega um vírus totalmente renovado, e a gente sabe de como ele é agressivo. Mas ele é agressivo para o nosso paciente, sabe, José? E de repente você vê pessoas ao seu lado que estavam no início da pandemia, agora falando aqui na cidade de João Pessoa, ainda antes mesmo do que Campina Grande, e a gente estava lá, não, vamos se organizar, vamos se proteger, mas a gente não tinha a experiência da agressividade dele, e daí alguns ficaram um pouco menos receptivos às ditas proteções. E de repente a gente está numa batalha, de repente eu vou no outro dia na visita médica, na horizontal, na enfermaria, de repente eu vou ver um paciente que está internado em um hospital específico, e quando eu chego lá, cadê aquele colega, cadê o técnico de enfermagem, cadê o enfermeiro, cadê o psicólogo, cadê o terapeuta, cadê o fono? E de repente essas pessoas começam a adoecer. E aí você vai se tocando que você também não está imune. Quer dizer, nenhum de nós que nunca teve contato, a não ser aqueles que já tiveram contato, estão imunes, podendo adoecer. E de repente alguns adoecem, Josi, que vão para a enfermaria, ou para o apartamento, ou que vão para a UTI. De repente você começa a ver pessoas que às vezes não estavam mais tão ligadas por uma razão geográfica, de repente descobre que ela está grave, internada numa UTI. E aí que você começa a se tocar também, não mais como profissional que fez o juramento, mas como ser humano. Como você bem colocou, nós somos feitos de carne, nós temos nossas dificuldades como seres humanos. Eu sou casado, tenho filhos, tenho 3. mãe, tenho irmãs. E de repente você fica com aquele receio de ser o próximo da fila, né? Ou seja, aí você termina numa hora, sabe? Você fica entre um juramento, que foi aquilo que lhe faz estar hoje na frente, não abrir mão disto, mas ao mesmo tempo você é feito de carne. E você Poxa, fica que naquela ansiedade. ansiedade, naquela preocupação É verdade. de não ser o próximo a adoecer. Então você tem que se proteger. Então a gente passa por essa pressão, como o Arthur previamente colocou, né? A gente tenta se proteger ao máximo, as melhores formas, as melhores técnicas, com os EPIs adequados,
tenta fazer uma rotina de proteção. Eu, particularmente, tirei minha família de dentro de casa, eu pus eles em um ambiente que eu não tenho contato físico com eles, né? E algumas vezes na semana eu vou visitá-los, para, ainda que eu venha adoecer, eu não passar isso para eles, né? Porque mais dói ainda você, além de adoecer, que você é feito de carne, mas é você se sentir meio que coautor, né, em pessoas suas que não tem nada a ver com o seu juramento, né, adoecer. Então, esse é o mundo, em curtas palavras, que a gente está passando. Alexandre, aquilo que a gente vem vendo é uma doença solitária, né? Porque o paciente está solitário. A gente tem visto, inclusive, atitudes nos Estados Unidos. Eu achei interessante, acho que você viu, médicos por estarem muito paramentados, paciente isolado da família, e ele fica parecendo, vamos dizer, um astronauta, né? Então, o que que eles fizeram no hospital dos Estados Unidos? Eles colaram a foto deles, profissionais, colaram as próprias fotos no seu uniforme, para que o paciente tenha uma sensação de reconhecê-los. Porque eles ficam com a máscara e tem a proteção, depois todo aquele paramento, luvas. E eu te pergunto assim, você tem percebido que há uma necessidade maior e nesse momento vocês sofrem porque vocês, como você, sua família está num local, você está em outro. Então você está vivendo sua solidão. O paciente vive a solidão porque não pode receber visitas. Até no momento de morte, como a gente falava, você não tem nem a família com quem dividir isso. Vocês dividiam, né? Agora é tudo muito sós. Estamos muito sós. É o medo solitário. Até os colegas de trabalho, eu tenho atendido, eu dizia no início, e eu tenho escutado alguns dizer assim, Josi, a gente percebe por trás da máscara, todo mundo tenso. Inclusive, foi ouvido 281 médicos, tá? Através de uma reportagem da TV Cultura do dia 24 de março, de abril, desculpa, dia 9 de abril, e a TV Cultura mostrou que tem uma empresa que chama Refinaria de Dados, que escutaram 281 médicos, e as palavras citadas por eles foram depressão, estresse e cansaço. 718 falaram em depressão. Estresse foi 2.677 que escreveram a palavra estresse. E 4.287 cansaço. Ou seja, tudo que você está dizendo aí. Então, são 3 elementos e eu acrescentaria a solidão. Solidão do profissional, que eu tenho uma paciente que eu acompanho, médica, que ela diz, José, eu estou dormindo em quarto separado. Tenho filha pequena, marido, eu não quero que se contamine, e eu optei por dormir em quarto separado. Então, você optou por a família ficar num canto, você no outro, os seus 3 filhos, mulher, mãe, está todo mundo separado. Sogra, genro. É difícil, né? É difícil para vocês, mas é difícil para o paciente. Então, o que é que você acha? Tem esse componente da solidão, de todo mundo vivendo muito só. Você observa isso? Eu observo, José, eu acho muito bem colocada a palavra solidão, porque, embora aqui no chão da terra, né? Sim. Porque, de fato, Falando, é né? uma guerra, embora a gente se una na técnica, nas informações, vezes desencontradas, a gente se comuna nesse ponto de vista. Agora, no exercício imediato, certo? A gente percebe que há uma solidão dos dois lados, certo? Solidão do lado dos profissionais, do meu lado como médico, como eu lhe falei, eu estou distante do meu povo, do meu pessoal, e a gente percebe que também há solidão por parte do paciente. Naturalmente, como é uma doença, como eu já falei, prévia, é bem conhecida por todos, que a gente não sabe ao certo, com detalhes, com clareza, as formas de contaminação, passar de uma pessoa para outra, então todo tipo de prevenção é útil. Então, até impedir, por conscientização, com que muitas pessoas queiram adentrar no hospital, que a gente está pedindo para que isso não aconteça, apenas uma, e que essa pessoa fique lá todo o período com o paciente, isso na proteção. Então, isso gera o sentimento de solidão, inclusive para o próprio paciente, que se imagine agora você
está num apartamento fechado, não se sabe ao certo como se passa a doença, a pessoa que vem lhe cuidar, vem com os aparatos necessários para se proteger, como você falou aí, a despersonalização das faces, dos rostos, que é muito comum você olhar, você sorrir, você apertar uma mão. Agora imagine, você não pode tocar na pessoa, o Você sorriso não não vê, aparece, você nem vê o o sorriso. olhar, o olhar vem atrás de uma máscara de cobertura, o cabelo está escondido, então ele parece meio que um robô. Então, no seu momento mais frágil de paciente, vem que, apesar dos melhores corações, das melhores técnicas, das melhores proteções, vem ser lá do outro lado, o ser humano, do outro lado, ele vem com o limite que lhe é imposto nesse instante. Apesar de tudo isso, a gente tenta transpor, talvez pelo elevar da voz, né, de algumas formas para que a gente toque aquele outro ser humano que está ali naquele momento tão fragilizado, longe dos seus, com medo de morrer, tão como nós todos, né, e ele está ainda com o sentimento de que está isolado em quatro paredes. Isso se tiver consciente. Né, porque em alguns momentos, quando a gente fala em UTI, o momento é ainda mais apertado ainda, né, nas diversas gradações que a gente sabe que existe. Então, o que a gente tenta como profissional é transpor de alguma forma, passar palavra de incentivo, palavra de carinho, entendeu? Chegar de alguma forma, tá certo? No limite, apesar desse vendaval que todos nós estamos passando, quem visita e quem é visitado. Então termina sendo uma meta nossa, e é interessante essas formas de personalizar-se novamente, tá certo? É uma forma de aparentar, porque você sabe, por exemplo, por onde até eu tenho o hábito de caminhar, de repente as pessoas mesmas que eu conheci não falam comigo, porque às vezes não reconhecem. Tão paramentado que você se encontra, as pessoas nem reconhecem, ou seja, isso é fato, isso acontece e a gente tenta de alguma forma, né, superar essas limitações. E uma coisa, Alexandre, que eu observo, eu vou te pedir depois para você fazer um resumo da situação aí, João Pessoa. Mas antes disso, você tocou num ponto importante. Sabe o que eu tenho observado? É, muita gente está agradecendo pelos esclarecimentos. Janeide está aqui interagindo muito aqui conosco. E ela disse que esse vírus colocou todos nós de joelho. Janeide, você tem razão. Inclusive, como você diz, né? Isso trouxe muitas mudanças até na percepção do profissional de saúde. Muitas vezes são tantas incertezas que a gente tem visto muitas expressões no mundo todo dos médicos fazendo momentos de oração, né? Cantando para pacientes. E a gente geralmente vê essa busca mesmo, Janeide, da espiritualidade. Outros estão chegando aqui, estão dizendo que Deus é poderoso. Isso que você levantou, você trouxe uma palavra de esperança. Está difícil, vai passar, mas enquanto isso, a gente queria saber como é que está a realidade em João Pessoa. Um breve resumo. Está encerrando aqui nosso... Breve resumo, Josi. Perfeito. João Pessoa, a doença chegou, né? Nós estamos um tempinho na frente de Campina Grande, tá certo? Aquela velha informação que esse Covid, esse vírus novo não ia para o sertão porque ele é quente, ou porque Campina Grande porque tinha umidade, tal. E João Pessoa também se acreditando que estava imune, mas chegou. E chegou chegando, né? Por muito tempo a gente vem aqui sofrendo, se preparando de alguma forma, com algumas limitações dos serviços públicos, certo? É fato, aí está notório, é visto. E nos serviços privados, alguns deles até com certa maestria, o que dá orgulho também de se ver e de se acompanhar. Mas, como você bem falou, em alguns momentos, alguns pontos, falo agora maior, o estado da Paraíba, as pessoas às vezes estão ignorando. E João Pessoa também ignorou mais ainda antes do que hoje, porque está aprendendo na própria pele que a doença existe e que a doença ainda está se propagando. Eu digo isso pelos pacientes que terminam internando, sabe, Josi? Porque a gente termina fazendo uma leitura de que o germe chegou, e ele primeiro chegou para as pessoas que viajavam, digamos assim, certo? E aí algumas pessoas acreditaram muito nisso. Sabe o que eu escutei? Eu fui fazer um treinamento no ISDEA, só um parênteses. Eu escutei uma paciente lá dizendo assim, eu não ligo com isso não, isso é doença de rico. Olha, exatamente isso, porque a princípio é só isso, né, que é de quem viaja. Então, a gente no início. Um dia, José, a gente disse que era a doença do chinês, depois do italiano, depois do espanhol, depois do paulista.
E, infelizmente, se isso foi bom para alguém, eu não sei, mas, infelizmente, chegou. E chegou chegando e com distinção inicialmente, né? Mas o vírus ele não conhece cor, ele não conhece classe social, ele não conhece credo, ele não conhece coração. Ele chega para todo mundo. E agora, nessa fase que você me perguntou de João Pessoa, José, a gente terminou assim entendendo que a doença está se disseminando agora para todas as classes, para o SUS inclusive. Aí onde é o mais cruel da história, que a gente sabe o preparo, infelizmente a retaguarda não é suficiente em todos os níveis e diversidades, embora os profissionais da saúde eles continuam aguerridos, alguns inclusive falecendo. E a nossa preocupação que eu vejo, Josi, quando eu falo isso, é porque quando veio primeiro para João Pessoa, agora ela dissemina-se em João Pessoa, e se você avaliar a grande João Pessoa, aí eu vou falar de Santa Rita, que está muito notório e reconhecido, Bahia de certa forma também, ela está indo para o interior. E se você fizer uma análise dos dados, e aí a gente quer falar agora do interior, e aí incluindo Campina Grande e o Sertão, a gente sabe que a doença já chegou e ela vai com muita agressividade. E o nosso receio, que aí eu acho que é muito prudente o seu programa, até para ajudar a disseminar isso, é que a doença ela não vai escolher de novo quem vai pegar. Só que o limite do suporte dos nossos níveis de saúde no interior e Campina Grande são menores. E aí as pessoas precisam tomar consciência. Alguns jovens acham que não adoecem. Hoje mesmo eu fui no hospital privado aqui de João Pessoa, Josi, e eu vi jovens com 22 anos internado, com 33 anos internado, com 28 anos de idade. Claro, prepondera as pessoas com maior faixa etária, ainda mais quando a gente fala de UTI, tá certo? Mas de toda sorte, jovens. E eu, como atendo também em consultório e videoconsulta, eu percebo jovens e hordas de jovens com 18 anos, com 15 anos, com várias faixas etárias, caindo doente em suas casas, alguns deles, e alguns depois ligando dizendo que estavam indo para os hospitais. Então essa é a apresentação de uma pessoa, e aí se valer de referência, de exemplo, que os nossos, digamos, cidadãos paraibanos tenham a sua compreensão antes que a doença chegue de forma agressiva e que às vezes não consiga mais contornar. O Alexandre, isso que você está trazendo entra numa questão bem antiga de um livro de uma enfermeira, Elizabeth Kübler-Ross, que ela dizia que nós passamos diante de uma situação de doença ou de morte, que a Covid mexe com o nosso grande temor, que é a morte. E é um parênteses interessante. A gente tem o Setembro Amarelo, que eu dava muito treinamento no SAMU, eles devem estar, alguns aí estão acompanhando e sabem disso, que eles diziam, Josi, quase todo dia a gente recebe ocorrência, ou de tentativa de suicídio, ou de surto psicótico. E a gente está vendo agora todo mundo querendo viver. Não é interessante? É como se assim, né? A banalização da vida estava tão grande que as pessoas estavam suicidando. E a média de prevalência era de 15 a 29 anos. Você falando aí de jovens. Hoje a gente está vendo jovens que estão negligenciando, mas quando se pega, como você vai visitar no hospital, eles estão querendo viver. Mas aí, nessa negação, eu queria falar das fases que eu estava falando para você, de Elizabeth Kübler-Ross, nesse livro sobre a morte e o morrer. A primeira fase que a gente faz é a negação. A gente nega. É tanto que, se alguém entrar na live e dizer, tá falando da Covid, vou sair. É como se muita gente estivesse já chegando, e é natural. Segundo a OMS, são etapas esperadas. A gente vai ficando fadigado, porque é um isolamento compulsório, obrigatório. A gente nunca passou por isso. Temos sofrido muitos impactos, perdas, e é natural. São tantos telejornais que até eu digo a todo mundo, se quiser preservar a saúde mental, eu digo até aos profissionais de saúde que estão nos ouvindo, evita noticiário em excesso. Escolhe uma fonte mais confiável por dia, se você achar necessário. Escuta música, vê coisas mais leves que lhe distraia, faz uma atividade física usando até um aplicativo dentro de casa, procura fazer uma higiene do sono para dormir melhor, uma leitura boa. Principalmente, muitos estão falando aqui no investimento da espiritualidade, muita gente aqui dizendo isso. E, segundo ela, a gente faz essa negação.
Depois da negação, a gente vai para a barganha. A gente tenta de todo jeito, fazer um jeitinho de fugir daquilo. É o que muita gente está fazendo. Faz de conta que não estamos na pandemia. Vamos curtir férias. E depois a gente pode ir para uma fase de revolta, ela dizia, depois de depressão, até chegar na quinta fase, que é ideal, que é a aceitação, que nos leva à maturidade. É saber que nós estamos, de fato, numa crise, né? E deixa eu lhe falar que faltam 3 minutos, depois de falar sobre isso, né, explicando um pouquinho isso que está acontecendo, muita gente negligenciar, por isso que expandiu tanto. Foi a negação que a gente fez, muitos fizeram. Rossandro Farias, lá de Boa Vista, falando da interiorização, diz: quem tem vida atlética ou pratica vários esportes, qual a probabilidade de não ter alteração, de não ser atingido? Nós temos 3 minutos. Eu já vou dizendo aqui, você vai responder a Rossandro, mas eu já vou respondendo aqui ao pessoal que essa live vai ficar salva no YouTube, tá? Então, assim que terminar, eu vou salvar, vou jogar. É só botar meu nome, Josiplessis Marques, tá? E amanhã, no mais tarde, amanhã cedo, ela vai estar toda na íntegra. Responda aí a Rossandro. Quem faz esporte... 1 minuto e meio. Ô, Josi, é bem simples. É o seguinte, Rossandro, 85% todo mundo vai pegar a doença. Algum momento, quando? Não sei. 85% vai pegar essa doença de forma leve, amena. Possivelmente esse atleta. 15% é aquele pessoal que vai pegar ela mais brava, mais cheia, inclusive para dentro do hospital, e um percentualzinho vai complicar. Mas eu vou lhe dar um exemplo prático. A gente está falando de números gerais. Um prático, Josi, para Rossandro. Eu vi gente atleta, maratonista, internado no apartamento de um hospital privado em João Pessoa. Certo? Agora você pergunta, ele complicou? Não complicou. Certo? Eu já vi pessoas jovens, sem doença nenhuma, internado também. Foi esse que foi para a UTI entubar, sofrer todo aquele pandemônio das complicações naturais da doença? Também não foi. Ou seja, esses estão nos 85% que de alguma forma vão pegar e vão passar de bem, de paz. Um percentual menor vai para dentro. Então, se a pergunta de forma imediata for bem respondida se você usar os 5 dedos, água, chá, suco. Segundo dedo, comidas saudáveis, frutas, verduras, legumes, de tudo um pouquinho saudável. Terceiro, atividade física. Quarto, boas coisas na cabeça, a fé, a família, o entretenimento, a piada, o sorriso. E o quinto, Josi, que você bem colocou, o sono. Se você usa esses 5 dedos, Rossandro, com certeza a sua defesa vai estar mais elevada. E se está mais elevada, ainda que venha adoecer, vai padecer menos da doença. É verdade. E só concluindo, quem participou muito conosco foi a doutora Ângela Targino, que é uma médica aqui na nossa cidade, que está dando grande apoio. E Arthur, né, está encerrando, ficou conosco até o final. Alain, muita gente aqui, alguns Andresa pedindo bis. E eu quero agradecer a você, agradecer a Arthur. Não adianta a gente... Rossandro também está aqui agradecendo sua resposta. E Régia também agradecendo. Enfim, muita gente aqui agradecendo suas explicações. Neila também aqui conosco. Mariana, esposa de Arthur. Enfim, eu quero agradecer, dizer que vai estar lá no YouTube, toda na íntegra, para quem precisar tirar alguma dúvida. Quero agradecer vocês dois e dizer a todo mundo que está aqui. Muitos falaram da espiritualidade. Nós podemos todas as coisas, inclusive passar por todas as coisas, naquele que nos fortalece. E você falou, não adianta só fortalecer o corpo, a cabeça, isso tudo é essencial, né? Fazer atividade física e tudo mais, ter um estilo de vida saudável. Mas é muito importante nesse momento manter a fé, a esperança, porque existem muitas pesquisas científicas que já provam que a fé é um elemento importante até numa recuperação pós-cirúrgica. Então, eu quero agradecer vocês e a todos que participaram e pode pegar tudo aí amanhã no YouTube. Alexandre, muito obrigada. Prazer, Josi, parabéns. Você também. Tchau, pessoal. Bom fim de semana e se cuidem. Tchau. Tchau.